seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem-vindos à casa de Deus, chegamos em mais um culto. O show está na sexta, nós estamos aqui na quarta. O show da fé está entrando hoje aqui, Deus abençoando bastante. Já tivemos grandes reuniões e nesse culto não será diferente. Vamos parar para ouvir a voz da palavra de Deus e certamente Deus quer falar ao nosso coração. E temos que ler mais, atentar mais para as coisas que estamos ouvindo da palavra, porque é aquilo ali que nos fortalece, nos regozija. Essa é a primeira parte, eu estou dando um alerta ao povo de Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Isso vai nos ajudar bastante. Deixa eu mudar aqui que pulou a minha folha aqui. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Tem muita revelação para nós. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. E não é pouca gente não, pessoal. Eu falei que tem gente que orou por você e você nem sabe. A sua vinda aqui não foi uma obra do acaso, não. Você veio porque alguém orou por você, alguém intercedeu, alguém se colocou diante de Deus por você, alguém chorou diante de Deus por você. Às vezes um vizinho que você nem sabe que ele orava por você. Às vezes um crente que você não ia nem com a cara dele, mas ele que orava por você. Ele que clamava a Deus por você, ele que suplicava a Deus por você. Às vezes um colega de trabalho, eu falei que na época da pandemia, eu recebi muito pedido de oração assim: pastor Jaime, ora pelo pai do filho, entenda aí, pelo pai do colega do meu filho de trabalho. É colega do meu filho, né? É o pai do colega do meu filho. Quer dizer, ela nem conhecia quem era. Ela não conhecia nem o colega, não conhecia nem o filho, né? Não conhecia o pai, nem o filho, que é o colega do filho dela. Mas ela pedia. Então foi muita gente assim, muitas pessoas oraram, intercederam dessa maneira, e foi dessa maneira que aconteceu que tantos milagres nós ficamos sabendo por aí. Então muita gente orou para que você chegasse aqui. Eu falei de uma senhora que o irmão dela, o filho dela, era até um parceiro meu de pinga, né? E ela era uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito amável, uma pessoa muito amiga também. Era a dona Fani, hoje já está na glória já. Aí a dona Fani, um dia eu cheguei época de Natal na casa dela, e ela disse assim: Tostão, era meu apelido, né? O apelido que eu tinha lá no meio da rapaziada. Ele falou assim: Tostão, eu guardei um vinho para você e para o João, um vinho lá da minha igreja. Ela preparou um copo assim, duplo, né? Bem gelado, e eu bebi aquilo. Falei: dona Fani, que vinho docinho. Depois eu fiquei sabendo que ela ficou de uva, irmão. Quando é que eu fiquei sabendo? Quando eu estava na igreja. Só porque eu me converti na mesma igreja que ela ia na Igreja da Graça de Guadalupe, lá no Cine Guadalupe. E ela falou assim: eu guardei um vinho da minha igreja para você e para o João. O João era o filho dela, que nada me deu. Mas aquilo ali é o sinal que ela orava por mim. Quer dizer, ela intercedia por mim, ela buscava a Deus por mim. Então tem gente que você nem sabe que orou por você. Por isso que nós precisamos desse grupo de oração. Eu falei que eu tinha aqui reunião só de oração, que eu vou voltar. Eu mesmo que fazia, mas eu estou fazendo muitas campanhas. Segunda-feira passada agora, eu estive em São Mateus, foi muito bonito. Eu estive na Igreja da Graça de Sorocaba, ali é linda a Igreja da Graça, é no centro de Sorocaba, foi muito bonito lá, como é que Deus se manifestou, foi lindo. Então, mas eu tenho que tirar um dia para fazer só de oração. Eu tenho um domingo de manhã, 6 da manhã, às 6h40, é intercessão, é só oração, busca mesmo, busca. E claro que eu tenho hoje, por exemplo, nós tivemos 40 minutos também aqui, mas foi com os pastores, com os obreiros, depois do culto das 6 da manhã, nós tivemos 40 minutos de oração aqui, buscando
glorificando a Deus. Mas eu falei para eles que isso tem que ser todo dia, irmão. Essa igreja tem que ser uma igreja de oração. Aí orar pelos que estão lá fora, orar pela nação, orar pelas autoridades, orar por todas as pessoas. Mas nós temos que aprender a orar também pelos que são da igreja. Muitos que já estiveram no nosso meio e não estão mais. Pessoas que enfraqueceram na fé. Por quê? Vamos ser isso? Diz assim: e para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É verdade. Tudo isso que você pode, tudo que você quer descobrir está na Bíblia. Você tem que aqui entrar. Você tem que entrar na palavra de Deus, examinar mais as Escrituras. Vem a nossa mensagem hoje. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O que são palavras persuasivas? Entenda bem, palavras de convencimento. A pessoa tenta te convencer. Convencer o quê? Que a sua igreja é uma seita. Que o seu pastor não prega a verdade para você. Tenta te convencer que o evangelho não é bem do jeito que estão pregando para você. Ou que tem um novo evangelho, que tem agora a tenda da revelação, onde Deus se revela verdadeiramente. Essas, desculpa a expressão, essas baboseiras que vão surgindo aí. Estou falando mal de ninguém. Estou falando simplesmente do diabo, que causa contenta discórdia. Você tem que abrir os olhos. Então, a nossa juventude, Deus, eu falei que desde que eu me converti, desde que eu me conheço como gente, na igreja eu ouço falar, a Igreja da Graça não sabe trabalhar com jovens. O que é trabalhar com jovens? É ficar pulando, rei, Jesus é nosso rei. Não, ensinar o jovem a temer a Deus. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, jovem. Fuja dos desejos da mocidade que todo mundo tem, que é normal. Entenda, mas que o homem tem que ser santo, a mulher tem que ser santa, ele tem que ser guardar, ela tem que se guardar, essas coisas normais que a igreja tem que ensinar. Então nós temos que abrir os olhos, os outros começam chegando e as pessoas acabam sendo convencidas. Veja o que o Salomão falou, capítulo 5 de Provérbios. Isso aqui eu estou recapitulando do culto anterior, mas tem matéria nova. Provérbios, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que azeite. Olha para mim, já ouviu falar? Ó, a conversa vem, você acaba sendo convencido. Rapaz, que coisa! Quando eu comecei no Evangelho, tinha muito pessoal pentecostal, tinha essa maneira de revelação. Aí tinha uma maneira, mas não é que não exista, claro que tem a palavra do conhecimento, mas a pessoa conseguia até brincar com isso. O pessoal apertava a sua mão assim, jovem, naquela época, estou falando mais de 40 anos atrás, né? Falava assim, jovem, Deus tem uma obra na sua vida. Aí fechava os olhos, começava a orar, tremia um pouco assim, falava em línguas, você ficava até arrepiado, irmão. Porque ele impressionava você, não é verdade? Aquelas revelações impressionavam. E quando se afastaram do evangelho, que era muita coisa da carne, da mente do homem. Por isso que eu não estou falando de igreja nenhuma, estou falando da pessoa. Quer ver se acha mais santa do que as outras, esses pseudos apologéticos que surgem, é como se eles defendessem a fé verdadeira. E acabam afastando a pessoa. Eles chegam como uma mulher estranha. Diz, mas o seu fim é amargoso, como absinto, agudo como a espada de dois fios. Aí as pessoas se desviam, se esfriam na fé. Estava no fogo tremendo. Aquele jovem gostava de falar em línguas estranhas. Aquele jovem gostava de ir para as ruas evangelizar. Gostava de orar pelas pessoas, tinha problemas espirituais, mandando o demônio embora. Depois não, eu estou no outro evangelho agora. Eu estou num patamar mais alto. Eu agora a igreja da graça está atrasada. Que atrasada? A Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Não existe outro Jesus Cristo. Não existe outro evangelho. Mas as pessoas vão entrando, mas eu quero falar um pouquinho mais. Versículo 8, afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Quer dizer, não se aproxime. Você vai ser convencido. As palavras deles são palavras persuasivas. O apóstolo Paulo advertiu aos Gálatas, Gálatas 1:6. Gálatas capítulo 1, versículo 6.
Diz assim: maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Estou admirado de vocês, pessoal. O quê? Chegaram na igreja com demônios. Os demônios foram expulsos. Cheio de problema de depressão, foram libertos. Vocês têm uma história bonita na igreja. Agora está dizendo que seu tempo na igreja acabou. O diabo não está te enganando não, menina? O diabo não está te enganando, menino? Não, porque tem tempo. Que tempo? Eu sempre digo, é da graça para a glória, irmão. E as pessoas vão se desviando. Olha o que Paulo vai dizer: o qual não é outro, não tem outro, irmão. Não tem outro evangelho. Mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Advertência: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja o quê? A maioria, desculpe, não estou fazendo alusão propriamente, entenda, alguma igreja em si, mas estou falando no geral. A maioria das seitas que surgiram, a maioria das religiões que surgiram, foi alguém inspirado, alguém teve uma visão de um anjo que tem um outro evangelho agora. Tem um evangelho mais puro, um evangelho mais santo. E as pessoas vão deixando o evangelho. Não pode. Paulo fala, o apóstolo, o escritor de Hebreus. Muitos falam Paulo, mas não vamos, como não tem uma abertura aqui, não vamos falar. 13, 8, 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Atenção! Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias estranhas. Nos anos que tenho no Evangelho, eu já vi várias doutrinas várias estranhas. Pessoas que a simplicidade do Evangelho, que chegam a escandalizar. Não estou dizendo que não sejam nem homens de Deus, mulher de Deus, mas se deixam levar por essas coisas que não edificam, pelo contrário, atrapalham. Essas novidades, ou esse modernismo que aparece. Não pode, que quer fazer a igreja se adequar ao mundo. Não, o mundo tem que se adequar à igreja. O mundo tem que se converter, não há comunhão de luz com as trevas. Ou passa da luz para as trevas, ou continua nas trevas. E ele está dizendo para nós aqui: não vos deixei levar por doutrinas várias estranhas, porque bom é que o homem se fortifique com graça e não com manjares, que nada aproveitaram os que eles se entregaram. Então, cuidado. Vamos voltar no Colossenses, por favor. Paramos aqui no versículo 5, 6, Colossenses 2, 5, não, paramos só no 4, isso, agora que é o 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa obra e firmeza da vossa fé em Cristo. Você tem que ver, irmão. A pessoa não sai do evangelho, não entra nesse modismo, não entra nessa modernidade, que não é modernidade, que é o diabo querendo atrapalhar. Ele continua fiel às Escrituras, à palavra de Deus. Como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graça. Mais uma advertência: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. O que é sutileza? Habilidade, Algo feito com delicadeza, algo meigo, suave, A pessoa vem com aquela conversa. Já ouviu alguém falar de Serca Lourenço, já ouviu alguém falar Samba Love, Vem conversando e quando te vê te tira do evangelho. Não entra nessa. Não caia nessa cilada. Filosofia escolar começa a colocar o pensamento deles e a pessoa vai. Eu lembro há muito tempo, estava um livro sobre prosperidade, não vou identificar nem o título do livro, nem o autor, mas aí a pessoa diz: pastor Jaime, esse livro é muito bom, as pessoas dão edificação da igreja. E eu comecei a ler, logo no início do livro, assim: tese defendida pelo pastor fulano de tal, Jó não era dizimista. Eu fechei o livro e não li mais. Mas onde ele tirou isso? Filosofia, quer dizer, pensamento dele. Ele colocou ali, ele teve essa ideia. Não tem. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Quer dizer, não vai entrar nesse médio de parece que tudo é formado no dízimo. Que é isso? E as pessoas se perdem completamente.
Não está escrito bem claro. Então, cuidado para você não se desviar. Eu quero que você continue firme com Jesus, crendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e estará eternamente. Você não vai mudar, você vai continuar sendo o mesmo, vendo a glória de Deus, vendo o poder de Deus operando, o poder de Deus se manifestando e as coisas acontecendo na sua vida. Então, volta ao versículo de número 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, porquanto não viram o meu rosto em carne. Então nós temos que combater, temos que lutar por vocês, entenda bem, em oração, em combate, quebrando o poder das trevas, quebrando o poder do inferno, não deixando Satanás dominá-los de maneira alguma, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aí o mundo vai mudar, porque vai haver uma igreja forte. Essa é a mensagem inicial. Não caia na cilada do diabo. Satanás não aparece de chifre, não, a vez da paz do Senhor. Então fica firme, olhando só para Jesus, não olhando para Jaime nem para ninguém, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, e você vai vencer, vencer e vencer. Glória a Deus. Vamos ficar de pé agora um pouquinho, cantar, vamos louvar a Deus. Isso. O Zé de Jesus, vem aqui, o que você vai cantar agora com lá? Tem que ser de lá, tá? Isso, o que você tem? O suprimento dos pedidos me incomodam. Incomoda, irmão. Enquanto não tiver isso, quer dizer, não tem evangelho ainda, não tem ainda amor de Deus, né? Então vamos lá, vamos aplaudir o Rei dos Reis. Nós temos que ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ele olhava com um olhar de compaixão. Ensina-nos, meu Deus, ensina-nos a olhar com os teus olhos, a sentir com o teu coração, Senhor. O sofrimento dos perdidos me incomoda, Senhor. Dá pra sentir o imenso choro da dor. Como posso ficar parado, insensível, indiferente? Pois cada perdida é parte minha, é minha gente. Chegar, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos, a libertar os cativos. Embora seja nossa obrigação, não fazemos nada, precisamos tirá-los da condenação confirmada. Olhe para os campos amadurecidos, campos de aflitos e oprimidos, campos preparados para serem colhidos. Chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos, a libertar os cativos. Senhor, eu vou sempre caminhar sobre os montes para levar o Evangelho de Jesus. Senhor, vou me esforçar pra naquele dia te encontrar no dia da nossa vitória. Esse dia está preparado para nós. Esse dia é o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor, e você vai estar cheio de almas lá em nome de Jesus. Chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos, a libertar os cativos. Amém, glória a Deus.
Podem sentar, é a música, podem sentar. É impossível pregar o Evangelho e viver o Evangelho sem compaixão. O que é compaixão, pessoal? Sentir a dor do próximo. Enquanto você não sentir a dor do próximo, você não está pronto, você tem que ver. Por isso aí você tem que pregar o Evangelho. Você vai sentir a dor dele para dar a ele solução. Agora vamos ver um testemunho rápido das campanhas que estou fazendo, pessoal. E ele vai colocar aqui da Dona Maria, lá de São Mateus. Passa, por favor. Como é que você estava andando? Eu só ando... Cadê o esposo? Marido? Não, ela só anda grudada em você? Só anda grudada em mim. Imita aí que você chegar aqui. Sim, porque não tem firmeza, uma perna eu caio, né? Osmar, fica de lado um pouquinho agora. Anda agora direito, anda. Vem, vamos lá. Vem aqui. Isso, olha aí. Vamos pra lá de novo. Vamos pra lá. Vim andando, sem poder, andando doendo e tudo, porque eu ando só grudado nele. Agora estou andando sozinha. Igreja grudada dele, não vou nem de hoje, porque eu tenho medo de cair, né? Eu não tenho firmeza nas minhas pernas. Não tinha, meu Deus, não tinha. Agora eu tenho. Tá até saltitando, né, Dona Maria? Agora eu tô bem, tô andando grudado nele. Essa é só para adoçar sua boca, daqui a pouco vai ter mais. Eu tenho que ver de Sorocaba, mas não vai dar tempo de eu passar Sorocaba, porque eles não colocaram nenhum aqui de Sorocaba, foi bonito lá também. Pessoal, tem que voltar com vocês o ensinamento que eu estou dando de Mateus 13:52. Isso aqui não é desculpa. Já ouviu quem fala desculpa esfarrapada? Não é não, mas você vai entender isso aqui. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus foi um cobrador de impostos. A conversão dele é muito bonita, porque Jesus passou dele trabalhar e disse: Mateus, vem e segue. Onde eu vou? Não perguntou não, foi. Que bonito, só ouviu a voz do Senhor. Tem que aprender, nós temos que aprender a ouvir a voz dele. Aí diz assim, 13:52. E ele disse-lhes: por isso todo escriba, acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aí eu estou comentando que quando eu comecei na pregação do Evangelho, nós tínhamos um seminário interno, né? Que faziam lá na rua Cônego Tobias, lá no Rio de Janeiro. Aí tinha, quando Tobias 21, ali era a Igreja da Graça. Aí ali tinham vários pastores que davam aulas. E tinha um pastor chamado Diógenes, um homem que era apaixonado pelas almas, temente a Deus, já uma certa idade, já foi para a glória. E ele, na época, ele tinha cada tirada, tinha uma muito boa. Olha aqui, eu falei que ele passou num local, numa loja, estava assim: aproveite os últimos dias. Sabe, para o pessoal, jovens, por que vocês não fazem? Aproveite os últimos dias, Jesus está voltando, né? As tiradas. E ele falou assim: um bom pregador, ele dá uma mensagem de manhã, dá uma tarde e uma noite. E eu pensei, eu quero ser desse jeito. Mas com o tempo, tinha dia que parece que esse livro estava fechado, pessoal. Não tinha mais, parece que eu não tinha mensagem. Parece que eu não sabia pregar outra coisa, a não ser aquela que eu estava dando. Não era. Deus começou a me ensinar, primeiro através de um homem chamado Kenneth Reagan, que disse que isso aconteceu com ele, é que Deus queria mostrar para ele muitos ensinamentos naquela passagem bíblica, e ele verificava, porque o livro de Deus é diferente do livro dos homens. Você lê um livro, você decora, né? Você lê um livro, eu tenho dado exemplo aqui, o Príncipe, né? Quem já leu, você conhece aí de cor, conhece. Você lê um livro de romance, Caio Pano, Agatha Christie, um exemplo. Você decora, sabe tudo, tudinho. Mas a Bíblia não. A Bíblia, você lê mil, na 1001 tem algo novo. Antes de entrar na igreja, o missionário R.R. Soares, ele fazia a oração do viciado. O que é isso? Ele fez uma oração, aí ele imprimiu, e do outro lado do papel, ele imprimia o Salmo 91. Aí eu sabia o Salmo 91 de cor. Cheguei na igreja, sabia. Hoje, talvez, se você mandar eu recitar o Salmo 91, eu vou tropeçar. Mas eu sabia, porque eu decorei. Não é errado decorar, não. Mas é mais do que isso. Você lê o Salmo 91, por exemplo, 1000 vezes. Não, eu já conheço esse salmo. Não. Você conhece a história. Eu conheço a passagem bíblica do Davi e o Golias. Para quem não conhece, não é verdade? Aí eu sei onde está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32 em diante. Verdade, mas não é história. Cada vez que você lê ali algo, Deus fala, toda vez que você lê, Deus fala algo com você. Toda vez que você ouve a pregação, tem um ensinamento novo. Fica atento, como que eu vou dar hoje. Lucas capítulo 1. Quem não conhece a história de Zacarias e Isabel?
Uma história bem conhecida nossa, no meio do povo de Deus. Mas são essas revelações que Deus vai dando para nós. Ele diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Agora você vê, difícil, mas eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, a Isabel era estéril. Mas a nossa mensagem começa agora. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, apesar de faltar algo para ele, ele não abandonou o sacerdócio, ele não abandonou o ministério, ele não abandonou a sua comunhão com Deus. Tem gente que abandona. Por que você não está indo na igreja? Porque eu pedi uma coisa até hoje, eu acho que eu prefiro ficar em casa. Você está enganado. Você ainda não descobriu Deus ainda. Você não conhece Deus. Você está querendo algo de Deus, que não é errado. Quando eu vim para a igreja, eu também não queria Deus. Eu queria algo de Deus, a minha cura. Mas depois eu comecei a conhecer Deus. Eu entendi que Ele queria comunhão comigo. Eu entendi que Ele tinha muito mais para mim, inclusive uma eternidade com Ele. Aí você vai descobrindo mais e mais, mas é normal. Quando você chega na igreja, você quer algo de Deus. É a cura, a libertação de um filho, de uma filha, do marido, da esposa, uma bênção de prosperidade. Não é uma coisa que você está buscando de Deus. Repito que não é errado. Errado é depois você querer continuar só querendo as coisas de Deus. E o Zacarias não. Ele pediu, nós vamos ver, que ele tinha feito uma oração. Deus, me dê um filho, a minha mulher Isabel é estéril. Mas parece que a resposta não chegaria nunca. Que ele não ligou para isso, tá bom. Deus sabe de todas as coisas, ele continuou servindo a Deus. Tem gente que não. Tem gente que abandona. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. Ele continuou buscando o reino de Deus. Vamos ver que ele nem esperava mais o filho. Então, quer dizer, tudo bem, se Deus não me deu, Deus sabe por quê. Aí você está pedindo algo, não chega, não discuta com Deus, Deus só sabe de todas as coisas. Se é para vir, a minha fé então vai crescer, a minha fé vai aparecer, ela vai aumentar mais e mais. Vem a nossa mensagem agora principal. Então, segundo o costume sacerdotal, coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Eu digo que Zacarias estava no lugar certo, na hora certa. Mas tem mais um detalhe aqui, eu pulei, não quero pular, não quero tirar de você. Qual é a mensagem aqui? Imagine, e a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Você pega, eu já falei, você pede para um pastor, para uma pastora, para um obreiro, para uma obreira: irmão, ora por mim que eu estou com câncer. E às vezes aquele pastor está com câncer também. O que é isso, pastor? Ele é ser humano. Pastor, ora pelo meu filho que ele está nas drogas. O filho dele também. Às vezes o filho dele é até o traficante. Ué, como é que pode? Calma. Ele está buscando a Deus. Ele não abandona o sacerdócio. Ele não abandona a comunhão dele com Deus. Ele não abandona de maneira alguma. Aí que nós temos que ver. Nós conhecemos a Deus já? Veja, mesmo faltando o filho, alguém pode ter chegado: Zacarias, por favor, sacerdote, não esqueça da minha mulher, ore por ela que ela é estéril. O que ele responderia? A minha também? Não. Ele continua exercendo o sacerdócio dele. É você no local de trabalho. Talvez o colega de trabalho não sabe que você tem um filho viciado. Ele diz: olha, eu sei que você é da igreja, faz um favor para mim, leva o nome do meu filho para a oração, ou faça uma oração pelo meu filho, que ele é viciado, e o seu também. Só que você não perdeu a paz. Você continua crendo em Deus. Você continua deixando Deus ficar no controle. Então, é importante a igreja de Cristo prestar atenção nesses detalhes. Será que você está buscando só as coisas de Deus, ou está buscando Deus verdadeiramente? Será que já conhecemos a Deus? E se Deus, nós ficamos aqui, não é a criança mimada, que fica de cara feia, que foi: papai não compôs meu chocolate.
É mais coisa de criança, não é que não é filho, não. Somos filhos, nós somos crianças. Precisamos de nos aprofundar. Aí vem a segunda parte. E vendo Zacarias, viu o anjo, caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará um filho, a tua mulher dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Olha só, a tua oração foi ouvida. Então ele orou. Ele pediu para Deus, mas não houve resposta. Então, às vezes nós oramos, mas não há resposta de Deus. O que nós temos? Vai continuar na presença de Deus, continuar na comunhão com Deus, as coisas virão. E aí vem e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O milagre traz alegria. A pessoa que viu o milagre, ela pode aparecer o que for. Mesmo um programa humorístico, que o cidadão estava lá, que ele se alegrou tanto em ver uma pessoa que ele queria ver, que a filha pisou no pé dele, e ele falou: não, tudo bem. Que é isso? Quando você vê Deus na sua vida, você não fica se aborrecendo com todas as coisas. Talvez o nosso mau humor, vamos falar nosso, que eu estou incluído, quer dizer, às vezes o nosso mau humor é falta de ver milagres, é falta de ver Deus operando. Porque quando estamos vendo Deus operar, nós passamos por cima das outras coisas, nós conhecemos um Deus. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Não vou entrar no mérito aqui não, para não ferir ninguém, mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não precisa do vinho, porque o vinho é a alegria do coração do homem natural. Nós não, nós temos o Espírito Santo. Que eu falei, não vem. Aí a parte bonita: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. O milagre traz conversão. O milagre faz, entenda bem, com que as pessoas se convertam. O milagre faz com que outros venham conhecer a Cristo. Então, é importante você olhar para isso e ver que o milagre traz alegria, mas traz conversão. A minha família, quantos da minha família se converteram? Por que eles se converteram na minha família? Porque muitos viram o que Deus tinha feito na minha vida. Foi um milagre. O pinguço, o cachaceiro que caía na rua, que o cachorro lambia a cara e tudo, agora está na igreja. O filho da Tereza não bebe mais? Não. O que aconteceu com ele? Foi para a igreja. É crente agora. É. Aí um dia a pessoa vai também. Eu contei do meu irmão Marlon, que ele olhava e disse: o que o Jaime tem que eu não tenho? O Jaime não tem o dinheiro que eu tenho, não tem o carro que eu tenho, o Jaime não tem o nome que eu tenho, mas o Jaime tem alguma coisa que eu não tenho, eu tinha Jesus. É isso que mostra a diferença, que faz a diferença, e é isso que nós temos que mostrar. Então, aqui nós estamos mostrando para você hoje o que faz um milagre, mas tudo por quê? Porque um homem conheceu Deus, ele já não buscava mais as coisas de Deus, ele buscava Deus. Quer dizer, ele se envolvia com Deus. Nós precisamos de conhecer a Deus. As outras coisas, Deus vai acrescentar. Aquilo que for da vontade dele, do plano dele, está de acordo com ele vai acrescentar. Não fique ansioso. O caso é buscar a Deus. O caso é desejar Deus. O caso é querer Deus. E você vai vencer. Você pode ter certeza, você vai ter muito mais ainda. Mas ainda tem mais. O 17. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O que é isso, pastor Jaime? Aqui tem mais. Quando eu falo de Abraão, Isaac e Jacó, tudo bem, mas quando eu falo o que aconteceu comigo, eu tenho muito mais convicção. Eu tenho muito mais liberdade. Eu não estou falando de algo que eu ouvi, eu estou falando de algo que eu vivi. É isso. Essas experiências serão tremendas para a família. A família vai ver, pessoas vão se converter. Eu falei da bebida, mas lembra do homem na porta do templo, chamada Formosa? Que todos no templo ficaram... peraí, porque aquele homem está lá no templo lá, aleluia, glória a Deus, esse Deus é verdadeiro. Quem era esse homem? Um homem que desde o coxo do ventre da sua mãe era coxo, das duas pernas. Ele era colocado na porta do templo para pedir esmolas que entravam. O povo ali ficou todo mundo assim, ó. Quantas almas se converteram por causa daquele testemunho? Quantas vidas se converteram, se ajuntaram ao Senhor por causa daquele testemunho? Mas pensa na família dele. Pensa na família dele.
Como essa senhora que só andava grudada no marido, lá de São Mateus, chegou em casa andando normal. O que houve, mãe? Jesus hoje me visitou. Então a igreja de Cristo, ela tem que continuar, nós temos que ensinar a você buscar a Deus e não as suas coisas de Deus, não é errado. Quando nós convidamos as pessoas para conhecerem o Deus que cura, o Deus que liberta. Então elas vêm buscar algo de Deus, como eu vim buscar a cura da depressão. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha síndrome do pânico, entenda? Então eu vim buscar isso, mas aí eu comecei a conhecer a Deus, e eu comecei a entender que esse Deus é maravilhoso, que esse Deus é lindo, que Ele tinha muito mais para mim. Essa é a palavra de hoje, meu irmão. Busque mais. Continue na casa de Deus. Não deixe nenhum pseudo apologético tirar você da presença de Deus. Não deixe ninguém tirar você da tenda da congregação para levar uma de tenda de revelação. Fica com a tenda da congregação, fica com a palavra de Deus, fica na presença de Deus, que é na presença de Deus que tem abundância de alegria, não é na presença do homem, é aqui, é na doutrina da palavra de Deus que você vai crescer mais e mais e vai ver muito mais de Deus na sua vida, amém? Daqui a pouco nós vamos orar, Deus vai se manifestar, você pode se preparar, você pode ter um diagnóstico de câncer, um câncer com metástase, o que se espalhou pelo seu corpo, não há mais nada, para Deus não há impossíveis. Não é hora de jogar a toalha, não é hora de desistir, é hora de acreditar. Você pode estar com um filho que, puxa, pastor Jaime, ele já está desse jeito, bem, do jeito que for, já está alcoólatra, já é dependente químico, já está envolvido mesmo com a prostituição. Deus faz o impossível se tornar possível. Você pode ter certeza que Deus, Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Eu já vi casos de casal divorciado, recasar, quer casar de novo. Estavam separados, mas Deus foi e reconstruiu. Pode ter certeza, para Deus não há impossíveis. Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Vamos ver a novela da vida real? Uma história verídica, uma novela que não é ficção, não. Gabriele Gomes, de Recife, Pernambuco. Após a primeira gravidez, Gabriela é alertada pelo médico que não poderá ter mais filhos, pois teve eclâmpsia e convulsionava. No final de 2020, a família pede um bebê no projeto de vida. Já em janeiro de 2021, Gabriela engravida. Aí você deixa aí, senão eu estou contando a história toda. Já viu que alguém conta o filme para você? Rapaz, tem um filme bom, no final é assim, sabe? Não vou assistir mais esse filme, já sei o final, não é verdade? Vou contar o final para você, não. Vamos lá, por favor. No final de 2020, a família de Gabriele faz um pedido especial no projeto de vida. Eu lembro até hoje que minha filha queria muito irmãozinho, muito. Então, eu coloquei naquele projeto de vida que minha filha queria um irmãozinho. Mas eu sabia que não ia acontecer, porque eu já tinha sido avisado pelo médico que eu não ia conseguir engravidar. Porque da minha gravidez anterior da minha filha, eu tive eclâmpsia, com convulsão, e meu corpo não ia suportar também uma gestação. Aí eu fiquei pedindo a Deus, aí isso aconteceu. Quando foi em janeiro, ela estava grávida. Quando eu engravidei, que eu cheguei na consulta, muitos médicos, eles disseram que não era bom seguir gravidez. Ela não aceitava aquilo ali, eu vi a força dela. Me encaminharam para o hospital de alto risco. De 15 em 15 dias tinha que estar em médicos, acompanhando a gestação. Com 5 meses de gestação, eu tive uma crise de astralgia, maio de 2021. Aí me internaram, da febre, dor no corpo. O sintoma da febre reumática é muito parecido com o sintoma da Covid. Eu tive um taquicardia. Do início ao fim, nós ficamos ali em oração, determinando o milagre. A médica disse, olha, entre você e seu filho, a gente vai salvar você. Ele estava também com um batimento muito acelerado. Então, lembro que eu fiquei 9 dias internada nesse hospital, até ficar melhor. Não teve sequela no coraçãozinho do meu filho, não teve sequela para mim. Eu saí de lá andando. Continuei seguindo. Deus confiou uma vida a mim. A gente fez propósitos, né, eu e meu esposo. A gente perseverou na palavra. O médico falou para mim, filha, Gabriele, se você segurar a gestação até os 7 meses, a gente vai tirar. Mas não precisou. Eu segui até completar as 38 semanas. Em outubro, Gabriele vai para o hospital e um problema acontece com o bebê. Ele estava tendo bradicardia. Meu bebê estava morrendo.
E na hora eu fiquei desesperada. A dor de você quase perder quem você ama. Eu tava orando muito pra ela ficar boa. Todos os dias quando eu ia dormir, eu ficava orando. Mas perseverando na palavra. E a palavra foi me impulsionando que não tinha impossível para Deus, não. Se Ele deu, Ele se responsabilizava por tudo. Se não aconteceu ainda, não chegou ao final, eu vou fazer. Se você seguir a minha palavra, meu caminho, meu mandamento, eu vou lhe honrar. Eu sentia Deus falando isso para mim, sentia Deus comigo. Então, ela é levada imediatamente para a sala de parto. Eu estava sentindo tudo. Mas eu já comecei a apagar. Eu já comecei a ter a convulsão, né? Comecei a passar muito mal. Tiraram o bebê, eu apaguei. O médico saiu da sala, veio me chamar lá de fora. Eu tenho uma notícia boa e uma não é muito boa, não. Ele disse, olhou pro lado e meu filho estava mamando. Ele disse, seu filho está ótimo. Mas sua esposa está na mão de Deus. Porque eu tive que induzir ela a um coma. Vou induzir ela a um coma porque eu não sei se ela volta. Aí foi na hora que eu liguei pro meu pastor. Ele ligou para mim, dizendo que ela tinha sido entubada, que a situação dela complicou. E aí eu falei para ele, o senhor crê? Fizemos uma oração ali pelo telefone e naquele momento ali unimos a nossa fé, determinamos o milagre e ali Deus operou. Deus ouviu porque Ele me trouxe no mesmo dia. E eles me passaram pela avaliação do neuro para fazer uma possível cirurgia na cabeça, ver se tinha dado sequela na minha cabeça. Quando eu fiz essa tomografia, não deu nada. Eu tive alta dia 18 de outubro. Meu filho estava perfeito. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Deus nunca faz uma obra pela metade. Eles creram, acreditaram e Deus completou a obra aí, para a glória dele. Eu só tenho a louvar e agradecer o nome dele. Foi um milagre atrás do outro. Eu tô feliz de ter meu irmão aqui, porque eu sonhei isso tanto tempo. Tava lutando para isso. Isso aconteceu. Isso deu certo. Tá com meu filho no braço, com a minha família completa, tá com minha vida restaurada, minha filha, minha família, meu filho. Eu só tenho a agradecer a Deus. E a Ele toda a honra e toda a glória. O pai falou uma coisa importante. Ele falou, Deus deu, Ele é responsável por tudo. Senhor Deus, o Senhor não me deu por acaso esse filho, não. O Senhor me deu, então o Senhor vai fazer a obra completa. E Deus seja louvado. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele continua o mesmo, pessoal. Não vamos buscar outros deuses. Vamos buscar apenas o Deus da Bíblia. Aquele que não muda. Aquele que não traz essa modernidade, não. E alguém diz, pastor, já você é conservador? É claro, meu Jesus é conservador. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Eu continuo o mesmo. É claro, não estou falando de política, não. A Bíblia não muda, a Bíblia continua a mesma. A reforma protestante não foi a reforma da palavra. A porta continua estreita e o caminho continua apertado. Vamos agora responder o povo de Deus. Cada pergunta, que é como o missionário diz, na pergunta tem mensagem também. Primeira. Pastor, é possível restaurar um lar destruído pelo inimigo? Acho que eu já respondi hoje, né? Já falei. Os impossíveis para os homens são possíveis para ele. E se for o diabo, pessoal, se o diabo teve capacidade para destruir, Deus não tem capacidade para reconstruir? Veja o Jó, o diabo tirou tudo dele, Deus devolveu como? A minha conta da felicidade do casal, Deus devolve. E a glória da última casa será maior, já falei. Procura conhecer a história do pastor Raoni. Pastor Raoni é nosso pastor de São Mateus. Os pais eram separados. Depois encontraram e casaram de novo. O pastor Fernando, ele fez um caminho dos pais bonito. O pastor Fernando de Curitiba passou por uma experiência idêntica. Depois casou os pais, que já eram divorciados, entenda? Eram separados. Esse é o nosso Deus. Nós temos que crer no Deus de milagres. Não liga para o que os outros vão falar. Siga o que Deus falar ao seu coração. Então a sua pergunta está respondida. Aqui, Lucas 1,37, até que eu estou com a página aberta aqui, porque para Deus nada é impossível. Se o diabo teve capacidade de destruir, Deus tem capacidade para reconstruir. Glória a Deus. Segunda. Pastor, todas as enfermidades vêm do pecado? Cuidado na resposta que o pastor tem que ter, porque ele fala assim, sim, aí tá vendo? Aí, então todo mundo está doente, está em pecado. Não. Muita gente está sofrendo por falta de conhecimento. Não é verdade?
Muita gente está sofrendo por causa de falta de conhecimento. Tem gente que às vezes não tem nenhum zelo pelo corpo, tem que vigiar também. Mas não é isso, não tem que pegar na origem, lá. Quer dizer, com o pecado entrou a morte, quer dizer, as obras do diabo entraram. Então não é quer dizer que a pessoa está doente, está em pecado, não, ela foi lá com Adão e Eva. Mas no momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Aí nós temos que fazer o quê? Expulsar o inimigo do nosso território. Quando Deus deu a terra de Canaã para eles, disse, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês lançarão fora todos os moradores dessa terra. É Números capítulo 33, versículo 50 em diante. Quer dizer, nós também temos que expulsar do nosso território o quê? Os demônios, espírito de enfermidade, fora, amaldiçoa essa doença em nome de uma herança genética, tá? Entrou lá, né? Entrou alguma geração, aí você vai e faz a obra de Deus. Tá? Mas não vou dizer que a pessoa está doente porque está em pecado, não. Às vezes falta conhecimento, falta de Deus. É um santo homem de Deus. Como a mulher aqui, o que é a Isabel? Ela vivia irrepreensivelmente em quê? Todos, mas não tinha filhos, era estéril. Era uma doença, ela era estéril. Porque a mulher, ela foi criada como homem, eles são férteis. Eles têm a bênção da multiplicação, da frutificação, mas às vezes ela tem. Ele tem um impedimento, né? Às vezes é ela, às vezes tem um ovário policístico, má formação do útero, endometriose, às vezes ele, né? Não chega a força, não é que ele não tenha força, não. Quer dizer, ele não consegue, o sêmen dele não chega até a mulher, ou não chega onde ele tem que chegar. Essas coisas que a ciência que explica melhor. Então, mas para Deus não é impossível. Então a resposta é essa aí. Não é que o pecado, a pessoa está doente, está com pecado. Não. O pecado de Adão e Eva fez a natureza do mal entrar. Mas com a obra redentora de Jesus, não somente somos salvos, como podemos restaurar o nosso corpo. Quando você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura. Mas quem é a nova criatura? O seu espírito. O seu corpo é o mesmo. Se você foi batizado gordinho, você vai continuar gordinho. Magrinho, magrinho. Não é verdade? Se você quer engordar ou emagrecer, é uma coisa de dieta. Aí você com o médico lá, entenda bem, com o nutricionista, que eu só estou explicando. Mas vamos falar mais sério. Você se batizou com hipertensão, você continua com a hipertensão. Tem casos que Deus opera ali, a pessoa toma posse, mas tem que mandar embora o morador do inferno, que entrou no seu território. Como aqueles moradores entraram no território da terra que tinha sido dada à descendência de Abraão. É assim que se faz a obra de Deus, tá bom? Eu creio que respondi. Vamos agora, pessoal, falar abrindo o coração, por favor. Pastor, há tempos minha vida espiritual não está bem. Tento me aproximar mais de Deus, mas não vejo mudança. Com isso, fico desanimada, sem saber o que fazer para obter uma renovação espiritual. Preciso de ajuda. Também já está na resposta. Você está querendo qual a mudança que você quer? Financeira, física, na saúde? Tudo isso Deus pode dar, mas buscar primeiro o reino. Você tem que ter uma comunhão com Ele, buscar uma experiência com Ele. O caso de muita gente, que a pessoa quer sentir Deus. Não, porque um homem falou que ele sente a presença de Deus, ele sente um calor. Você não tem que sentir nada. Você pode sentir. A Bíblia diz: nós andamos por fé e não por vista. Quer dizer, eu não tenho que ver um homem de branco para dizer que Deus está comigo. Eu não tenho que sentir, entenda bem, um calor para dizer que Deus está comigo. Posso até sentir, posso até ter uma visão aberta, mas eu tenho que crer nas Escrituras. Ele disse, o que você está dizendo? Pastor Jaime, eu procuro ter um relacionamento com Deus, mas não vejo mudança. Mas qual é a mudança que você quer no seu comportamento? Tem que se aproximar dele. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar-lhe. Segunda parte do versículo. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Quer dizer, você não está buscando algo inacessível. Então eu estou falando com Deus, sou Deus, eu estou aqui em nome de Jesus, tem que crer que Ele está ouvindo, que eu estou falando com Ele. Entendeu? Eu não estou falando por falar, eu não estou tentando alcançar Deus, eu tenho que aceitar. Aceito por causa da palavra. A palavra diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Então eu tenho que ter a convicção da presença de Deus na minha vida pela palavra. Aí você vai mudar.
Buscar primeiro o reino de Deus, só a justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Você não sei qual é a mudança, mas se a mudança é financeira, é profissional, é na saúde, Deus pode dar também. Mas busque primeiro o reino, se envolva com Deus, deseje conhecer Deus mesmo. Aí a mudança vai acontecer em você, da alegria da presença. Acabei de falar agora, quando você tem milagre, você não fica mal-humorado. Você tem um Deus verdadeiro, você tem a presença dele, tem abundância de alegrias, nada rouba a sua paz. Vamos falar das missões? Você já ouviu falar, quem já ouviu falar aqui, com sinceridade, desse país chamado Quirguistão? Quem já ouviu falar do Quirguistão aqui? Levante a mão. Já vi ninguém, porque eu já contei aqui. Eu não conheci através das missões. Né? Você vê, porque aquela região ali foi bem separada depois que acabou a união das repúblicas socialistas soviéticas. Aí você vê o Uzbequistão, Cazaquistão, tanto estão lá, e tem o Quirguistão, é um país de 6 milhões de habitantes, 6 milhões, pessoal, de habitantes, entenda? E é predominantemente muçulmano, mas nós estamos entrando com o Evangelho de Cristo, com o amor de Cristo. Por meio das missões e das mensagens do missionário R.R. Soares, inúmeros povos são impactados. No Quirguistão, país de paisagens montanhosas, o povo tem aprendido que nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa é capaz de nos separar do amor de Deus. Olá, queridos irmãos do Brasil. Venho agradecer o apoio que tenho tido da equipe que cuida da página da missionária em russo. Meu testemunho é que pedi oração pelo meu neto Makar. Ele foi envenenado e queimou o esôfago. Os médicos previram consequências negativas, mas eu creio que Deus tem um plano maravilhoso para meu neto. Por meio de orações, meu neto recebeu a cura completa do esôfago. Este é o milagre de Deus, toda glória ao Senhor. Meu neto está com saúde. É a palavra viva que levamos às nações, e muitos se alegram por serem chamados para fazerem parte dessa obra. Eu estava patrocinando, fazendo tudo certinho, de repente eu parei. Eu pegava meu salário, não dava, eu ficava devendo. Às vezes eu não tinha dinheiro, eu tinha atrás da minha amiga, me empresta dinheiro para mim, que meu dinheiro não deu. Eu olhava assim e falava, meu Deus, o bicho devorador está derrubando todas as minhas coisas, está levando. Eu não aceito isso, eu falava, eu chorava. E a minha saúde, que estava cada vez mais pior. Muita dor, de noite eu não dormia, não aguentava me virar na cama. Agora eu voltei de novo. Eu voltei, hoje eu posso deitar, eu posso puxar minhas pernas, eu posso me virar, até esqueço. Eu esqueci que eu tive essa dor. E agora, só alegria. Sempre atentos à voz de Deus, seguimos, e Ele nos guia a caminhos mais altos que os nossos. Deus cobra nada de ninguém, não existe isso. Mas pelo menos assume um compromisso com Deus, quem colocou mão no arado não deve olhar para trás, né? Então você está ajudando, ser patrocinador não é comprar nada de Deus, é participar da pregação do Evangelho no Brasil e no mundo. Eles estão passando aí, se você tem vontade de ser, peça inscrição com eles, preencha com o coração, tá? No verso faz um propósito de oração. Aqui tem essa cartela que tem uma revista, tem uma oração e tem as contas. Você de casa pega no QR Code, abre a câmera do celular, aponta aqui, tem todas as informações, tá? Deixa eu te dar a conta do Bradesco. Nós estamos terminando aquele período mais difícil, né? Bradesco é a agência 3378-2, no final do mês já tem coisa pesada. Bradesco 3378-2, conta 29315-6. Quando você transferir de outra conta, do outro banco, acrescente o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus e o nosso CNPJ, 30-902-803-0001-00. Faça um Pix com o CNPJ. Abre no aplicativo do banco, palavra Pix, chave Pix, este número. Lotérica. Qualquer lotérica do país, o Caixa indica doação para o Show da Fé. Ainda que não te peçam o código de 3091-2065, tá bom? Agora, pessoal, vamos ficar de pé, por favor, que eu quero orar mesmo. Primeiro eu quero orar por você, depois orar pela sua família. Agora eu quero orar para todo mundo que está com algum tipo de dor. Pai, a tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas doenças, tomou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados. Então, desça a tua unção de poder sobre essa igreja, sobre a pessoa que está pela televisão, pela rádio, pela internet, alguém, Deus, que passou, Senhor, esses dias, mas um momento difícil. A dor no peito está acentuada.
pessoa está preocupada. A outra, Deus está com uma dor na nuca. Outra está com uma dor no rosto, no seio, nos chamados seios nasais. É uma sinusite muito forte. Deus, venha sobre essa pessoa que não está conseguindo levantar o braço, levantar a perna, está com dificuldade para caminhar, para pisar. Deus, venha sobre a pessoa que está com câncer e a dor está sendo muito forte. Eu amaldiçoo não só a dor, mas o câncer também. É agora, meu irmão, é agora, minha irmã. Eu uno a minha fé com a fé de todos, levanto a minha voz agora, na autoridade, no poder que é no nome de Jesus. Eu digo, câncer vai embora, ou doença vai embora, ou dor, onde você estiver, do alto da cabeça, a planta dos pés, eu digo, solta essa pessoa, vai embora dela. Ô, meus amigos, você sabe que tem cristão que é muito apressado na presença de Deus. Ele entra, confessa os seus pecados, Deus perdoa, e ele não faz uma coisa que o rei Davi fez. Depois que ele confessou ali a Deus e foi perdoado, está no versículo 15 do Salmo 51. Ele diz assim, abre, Senhor, os meus lábios, me dá uma capacidade, e a minha boca entoará o teu louvor. Acabou. A pessoa foi curada, não dá louvor a Deus. Não, eu fiquei com vergonha, né? Falar perto de todo mundo, mas se estivesse morrendo, você gritava, né? Pastor, eu estou morrendo, me ajuda aqui. Tem que fazer o louvor a Deus. Eu pergunto, você já fez? Agradeceu por aquilo que ele fez por você? Esses dias eu estou na Europa fazendo a obra de Deus, na Romênia principalmente, e Deus está abençoando bastante. E se você ainda não foi abençoado, acorde. Nós temos muita coisa para fazer por você, e eu vou estar de volta agora no dia 29 e 30, para abençoar você na São João 791. O pastor Jaime estará nesse final de semana, mas o próximo é meu, final do mês. E dia 1º de maio, em Curitiba, Espaço Torres, Presidente Kennedy 2377, bairro Guaíra, 8 horas da manhã com louvor. 8h30 eu pego e aí, meu irmão, é só bênção. E depois eu volto para casa, porque já fiquei muito tempo fora de casa e preciso voltar para os meus, como diz a Bíblia Sagrada. Agora, por falar em voltar, volta para Deus, que Deus quer mudar a sua vida. Você que é patrocinador e ainda não nos ajudou esse mês, ajuda-nos para que nós possamos continuar fazendo a obra do Senhor. Já passou o dia 18, que é um dia perigoso para nós, que foi ontem, né? Hoje é 19, e nós queremos fazer o melhor por você. Como é que eu faço, missionário, para poder ajudar? Os patrocinadores já sabem, e nós temos compromisso quase todos os dias. O pior foi até o dia 18, verdade tem que ser dita. Agora, mas aqueles do dia a dia, que também são piores, porque se não tiver o dinheiro para pagar, como é que aí vai fazer? A obra fale? Não, vai falir coisa nenhuma não. Como é que eu faço, missionário? Pega o seu telefone, enquadra esse QR Code que está aqui para tirar uma foto dele, não tire, passa uma linha amarela, você bate, ele abre informação para você fazer a transferência bancária, usar o cartão de crédito, ou anotar quando o banco, ir no banco para depositar, ou você vai à lotérica e diz para o caixa da lotérica, quero fazer um depósito, doação para o Show da Fé, convênio 3091 2065. 3091 2065. Ou você faz um Pix também. O QR Code do Pix está aqui, você pode fazer. E olha, com Cristo você sempre vai vencer, em nome de Jesus de Nazaré. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.